Bom, Dios, ¿no? Você acha que esta dinámica trataba sobre qué? ¿Cuál era el objetivo de esta dinámica? Vamos lá, prestação. Sobre información, sobre comunicación, sobre colaboración. Trabalho en equipe. Bom, quando eu falo as regras, ele é muito experto e falou, posso fazer uma foto? Vale, pode. Mas você pode fazer uma foto, duas fotos, três fotos. Você pode sair e fazer deste 4 fotos. Voltar, acabou com 4 fotos feitas na hora, desde 4 pontos de vista, você reproduzia isto, você fez uma foto. Os demás saíram fazendo uma foto, voltavam com uma foto, feliz. Ah, que expertos somos, temos uma foto. Por que não fazer 5 ou 6 fotos? Mais coisas. Eu não falei em nenhum momento, vocês estão competindo um com o outro. Não. Vocês estavam competindo uns com outros aqui. Eu não falei. Não falei. O objetivo é fazer. Mas por que você não está competindo, não? Estava memorando, eu só fiquei sabendo. Eu vim aqui e falava assim. Eu tentei. A gente foi legal. Não, ele chegava com a mão e pegava e falava, posso levar? Isso é competição. Vocês tinham um paradigma de como tinham que ser feitas estas coisas. Por exemplo, uma coisa muito simples. Eu botei as peças aqui. E posso fazer tudo isso. Todo cai. Alguém pensou, não. Então, inconscientemente vocês tinham um paradigma de como tinha que ser feito tudo isto. Os paradigmas rara vez são cientes. Rara vez as pessoas sabem qual é o paradigma de seu trabalho, de sua pesquisa, de tudo. Os paradigmas têm grande poder porque eles estão aí presentes. Você assume o paradigma e nem sabe qual é o paradigma que você está assumindo. Mais coisas que você poderia fazer que não fizeram. Você poderia botar todas as peças juntas aqui, trabalhar todos juntos, abrir os uns para outros e conseguir, porque todos vocês têm as peças, mas ninguém tinha as peças precisas para terminar. Sabe? Alguém disse, vou, não, porque vou buscar em outro lugar. Perfeito. Aí, aos poucos vocês foram mudando o seu paradigma. Mas você determinou algumas coisas. Muito simples. São 3 grupos, você dividiu. Não, mas eu não falei grupos também. Mas eu falei que era... Não, fazer 3 equipes. Então você assume equipe, competitividade. Não. Eu discordo. Peraí, vamos ver. Por quê? Porque essa equipe não pode colaborar, uma equipe competitiva não pode colaborar. Pode colaborar. Foi isso que aconteceu. É verdade. Ele rapidamente mudou o paradigma. Falou, posso fazer uma foto? Perfeito. Ele mudou rapidamente o paradigma. Pegou uma cadeira para trabalhar aqui, porque aqui posso trabalhar. Todo cai. Mas ele saiu tentaram e al final conseguiram trabalhar. Ele tentou buscar até os outros grupos. Aí ele mudou o paradigma. Então tem duas peças. Vou buscar peças em outro grupo. Então, aos poucos você vai mudando o paradigma. Só mudando o paradigma, vocês conseguem. Alguém encontrou a teoria da realidade? Porque isso tem uma teoria. E quando você descobre a teoria, você nem precisa criar mais. Nem precisa fazer fotos. Se você descobre qual é a teoria disto, tem uma teoria que explica como ele está criado. Quando você descobre a teoria, você compreende perfeitamente a realidade. A teoria só explica uma parte e vai mudando a orientação dele. Isso era... Mas é assim, a realidade muda. A realidade não é uma foto fixa que você pode ficar olhando para ele e ela fica fixa. Está continuamente mudando, então essa é a dificuldade, e vai mudando. Então, às vezes, vocês tentavam reproduzir a forma que tinha, não a estrutura. O importante era reproduzir o que vocês achavam que era mais importante. Realmente isso também é decidir o que é importante desse modelo que está aí fora, dessa estrutura que está aí fora. Como están conectadas as peças, a forma que ela tem. Bueno, a forma está mudando, então a forma não deve ser muito importante, porque está mudando continuamente. O problema é descobrir que a forma está mudando, porque cada vez sai uma pessoa. No momento você descobre, não, a forma está mudando, ele está movendo mesmo, sim. Então o importante é a estrutura que ela tem. Bom, eles quase conseguiram reproduzir, ou creio que conseguiram reproduzir ao final. Eles reproduziram, conseguiram. Mas ele
nem sequer compreendeu a teoria. Você compreende a teoria? Agora no final só que eu entendi que isso aqui é molécula orgânica. Você tem os carbonos ligando aqui, 4 ligações. Essa aqui tem 5, mas não é um carbono não. As peças vão sendo cada vez maiores. Mas é uma estrutura de rede, né? Uma peça, a menor peça que tem, pois um conector, outra peça de 2, outro conector maior, Nós fizemos isso. uma de 2, outra maior. Então, se alguém compreende essa estrutura que tem, rapidamente pode reproduzir. Isso é uma teoria da realidade, uma teoria explicativa. Você sabe como poderia continuar crescendo esta estrutura? Se você sabe a teoria, poderia. Acho que agora passaria isto. Você tem uma teoria explicativa, então. Mais importante de hoje, o paradigma que vocês tinham. Paradigma o quê? O paradigma que vocês tinham de o que tinham que fazer hoje. O paradigma seu era: somos 3 equipes, estamos competindo uns com outros. Ele falou que temos que fazer certo. Ele deixou as peças na mesa, então vamos fazer na mesa. Nem sequer você verbaliza ter que fazer na mesa. Você faz na mesa porque está na mesa as peças. Você começa a trabalhar na mesa. Você não verbaliza: meu paradigma é trabalhar na mesa. Não. Você não verbaliza: não posso trocar peças com o companheiro. Você verbaliza: pensa como é competitivo, não é? Competitivo. É um paradigma. A ciência tem 2 tipos de paradigma. A ciência como sistema institucional tem um paradigma. O paradigma da ciência como sistema institucional é ao mesmo tempo colaborativo e competitivo. Por quê? Por que competitivo o paradigma da ciência e por que colaborativo? A ciência tem uma história. No início, os primeiros científicos, as primeiras pessoas que começaram a utilizar ese nuevo paradigma de pesquisa, que es otro paradigma, ¿no? Paradigma como sistema institucional y paradigma como método científico. Era, vamos a colaborar. ¿Cómo se colaboraba? Por carta. En aquella época vos se podía mandar una carta y esa carta podía demorar meses en llegar. Esa persona abría carta y cuando estaba vos tardaba meses en llegar. Y así se colaboraba. Poco a poco se fue mejorando. Las personas se unieron, se crearon centros de estudios, las personas colaboraban estando perto unas de otras. Mas era imposible que colaborar con un equipo que estaba en Rusia. Pues iba a mandar una carta para él diciendo: no daba ya. Entonces comenzó a competir. ¿Por qué? Porque vos ya no puede colaborar. Si está trabajando en un conjunto aquí, ya no tiene sentido intentar colaborar con otro equipo que está allí, porque usted hace preguntas y cuando esas preguntas voltan, ya no pasa nada. Cuando eran individuos colaboraban. Curiosamente, cuando se crearon equipos pequeños ya deseaban de colaborar. Comenzaron a competir. Entonces, ese paradigma, que tenía sentido en esa época, ahora no hace ningún sentido. Ahora cualquier uno puede colaborar con cualquier uno. O por más que colaborar es difícil. A persona que ese día tiene que transmitir su información para su compañero. Eso es complicado. No es simple eso. Alguien podría dar que se llama simple ensayo o entro y monto mi pesa. Tengo una duda: ensayo, monto y monto mi pesa. Eu tengo unas reglas marcadas para forzar vocês a colaborar. Realmente sería más simple todos sair ao mesmo tempo, já para fora todos voltar. Então, o mais importante é isso. Paradigma como estrutura mental que você tem, que você nem pensa, e que limita enormemente como você faz as coisas. Você tem que mudar esse paradigma. Para mudar o paradigma, que o primeiro? Conhecer. Então, temos que conhecer qual é o paradigma actual do sistema científico, sistema institucional, de como realmente a ciencia se crea, y también o paradigma que ampara un método científico. Porque realmente, aunque hay un montón de libros de método científico, eles raramente, salvo que sean libros de epistemología, están describiendo o verdadero paradigma. Aquí había un paradigma que es, más o menos, esto es realidad, está fuera, ¿no? Y vos tenés que describir la realidad. Realmente aquí tenemos una gran ventaja. Se podría reproducir casi perfectamente la realidad de fuera. Eso nunca acontece. Casi perfectamente, ¿por qué? Porque esto fue mudando de forma. Y vos no puede reproducir eso. Vos no me puede explicar, bueno, ¿cómo mudó de forma? No sé. Ainda así vos consiguió reproducir parte. ¿Qué parte consiguió reproducir? Aquella parte que vos llama más significativa.
Qualquer teoria da realidade pega uma parte da realidade. Sempre. E qual a parte que você pega? A parte que você acha mais significativa. Ponto. Pode ser mais significativa para um determinado Disciplina. Para uma disciplina. Para su objetivo nessa pesquisa. Mas sempre vai ser um modelo. Segunda parte. A teoria. A teoria como algo fundamental na ciência. A teoria, eu explico que são peças que vão pouco a pouco aumentando de tamanho mientras otras. Ah, ahora comprendo por qué está feito así. Realmente esto es un fractal. Esta parte está aquí. Podría ser presente. Vamos, se comprende a teoría de cómo está creado esto. Vocês no tentaron, lógicamente, vocês no tienen por qué saber que existe una teoría, ni buscar ese secreto. ¿Cuál es el paradigma de la ciencia que está siempre en nuestra cabeza? Que no existe el caos no explicativo. No se siempre puede encontrar razones para las cosas. Eso es el paradigma no consciente que movimenta a ciencia. Você puede explicar a realidad. Damos eso por asumido, siempre. Si no, la ciencia no existiría. O sea, no todo es caos. ¿Por qué no todo es caos? No puede haber parte de la realidad que no pueda ser explicada, só reproducida. Puede, ¿no? ¿Por qué asumimos que você siempre puede explicar alguna cosa de la realidad? Eso forma parte del paradigma del método científico, que es su esencia absoluta. No, você puede crear un modelo explicativo de la realidad. Siempre. Você puede crear un modelo explicativo de la realidad. Puede explicar parte de esa realidad. No todo es caos absoluto. No todo es azar. Você pode conseguir explicar parte. E o fato dessa ideia ser aceita pelos científicos permitiu adiantar muito. Mas não temos por que considerar que sempre vai ser assim. Pode ser que haya uma parte da realidade que não possa ser explicada porque sea absoluto caos, sea absoluto azar. Não sabemos. Por enquanto, parece que conseguimos, incluso del caos conseguimos tirar algo. A teoría del caos matemática consigue falar de un orden dentro del propio caos. A través da mecánica lineal, aí consigue, eso que é aparente caos, não, tem un certo orden. Então, o paradigma clásico da ciência pode ser muito pequeno, mas não é o único paradigma que existe. Tá? Eu acho que tem uma outra coisa também. Eu acho que quando você começa a fazer observação, você coloca assim, que eu acho que também você está colocando um paradigma aí, de que o grupo, né, de que as pessoas estavam, de uma certa forma, fazendo uma competição. Eu acho que, assim, eu vou falar a nível individual, aí acho que também os indivíduos são importantes. Eu não senti como competição em momento nenhum. Então, assim, pelo contrário, eu não tenho muita capacidade de memorizar, eu tenho mais da estrutura em si. Então eu fui lá, pensei na estrutura, que tinha alguma ordem que eu queria transmitir, mas enfim, eu sabia que quando eu voltei, eu falei, bom, isso mudou de posição, isso está com uma outra posição, então isso tem uma outra lógica. Mas eu não pensei, temos que fazer porque vamos competir com o grupo e tal. Então eu acho que também isso é também a forma como cada uma das pessoas também está sentindo. Então eu acho que também tem que se pensar um pouco nisso. Né? E a coisa da própria coisa, você fala assim, eu coloquei aqui, a gente tem que fazer aqui em cima. Como é que você sente também que tem que fazer aqui em cima? Para mim é uma questão de conforto fazer aqui em cima do que fazer aqui embaixo. Então, acho que também é um outro paradigma, que também tem que ser quebrado. Né? Então, assim, o que a gente pensou é que Newton fez foi segurar as peças para que a gente tivesse conforto de trabalhar na superfície plana e que desse possibilidade de a gente acessar. Então, acho que também, assim, a própria leitura, né, que você também pode fazer, né, eu acho que também ela tem que ser relativizada. Eu queria falar uma coisa. Concordo. Eu achei legal. O que eu queria levantar, ou seja, eu não tinha feito esse exercício. Nós fizemos, ou seja, na verdade a nossa intenção foi, quando a gente fez, era pegar essa questão da lógica da competição. Eu acho que ela existe. Ou seja, o próprio fato de aceitar de princípio o grupo, etc, etc. Primeiro, eu acho que o grupo realmente tem características particulares. Talvez até por isso esteja aqui e não esteja em outro lugar.
Ou seja, que é um grupo que não tem uma tendência competitiva forte. Isso foi evidente. Então, isso, na verdade, num certo sentido, o que era a coisa que nós queríamos ressaltar, não ficou claro. Porque exatamente essa lógica da competição, etc., ela ficou em questões que não são explícitas. Porque, talvez até porque as pessoas, se fossem explícitas, elas questionariam. Mas ela aparece em outras coisas que não são explícitas. Entende? E, na realidade, essa é a grande mudança que tem de paradigma. Porque, na realidade, o paradigma, eu tinha dito, eu vou levantar uma discussão que é da teoria de jogos. Na teoria de jogos, tu tem dois tipos de situação, que é jogos de soma zero ou jogos de soma positiva. O jogo de soma zero, que é o jogo que nós conhecemos na vida, é o jogo que, se eu ganho, alguém tem que perder. Ou seja, eu tenho que tirar de alguém para mim ganhar. Porque o resultado final é zero. Então, para mim ter mais um, alguém tem que ter menos um. Então, aí é a lógica da competição. Tá? Ou seja, eu aprendi no movimento sindical, o Diese tinha um curso muito bom. Foi o curso que o Lula fez e marca toda a história dele. Ou seja, vocês podem ver. É o jogo da soma positiva. É o jogo que, se eu chegar e negociar, o resultado vai ser mais do que um. E todos podem ganhar. Sem que o outro perca. Sem que o outro perca. Tu pode ganhar mais que o outro, mas todos podem ganhar. Ou seja, essa era a lógica que o Diese fez um curso muito bom nisso, e toda a liderança sindical que hoje está no poder participou. O Lula particularmente aprendeu isso muito bem, que vocês veem que ele nunca tem um adversário. O Lula nunca tem um adversário, ele tem um colaborador, que pode ele estar mais identificado com um do que com o outro. Mas o outro também é colaborador, ele é capaz de incorporar a dinâmica de pessoas que não são do seu grupo para um processo. Isso até traz problemas às vezes, mas isso é um tipo de estilo. Então a gente tinha tirado de discutir essa questão do jogo, de que a internet é um jogo de soma positivo. Pode ser um jogo de soma positivo. Tu tem que sempre procurar ver o que junto com aquele vai produzir, que tu não produziria sozinho. E aí aceitar a divisão disso aí. O Alberto não tinha falado, mas na realidade tem várias outras coisas que essa brincadeira permite. Uma delas eu vou fazer até da discussão que ele apresentou. Vou desenvolver, ele disse, olha, ele quando organizou isso aqui, ele criou uma certa lógica, que é essa da lógica do fractal, a lógica de que a mesma estrutura se resolve numa estrutura maior, numa outra escala. A lógica do fractal é que tu repete a mesma estrutura em escalas diferentes. Acontece isso. E aí ele fez um processo que é a explicação para construir isso. A explicação dele para construir isso. Mas no momento que ele construiu, isso saiu da mão dele. Ou seja, ao sair da mão dele, tu já pode ter outras explicações e chegar a outras coisas que não foi a origem que ele concebeu. Isso é outra questão importante ao nível do conhecimento. Nós temos uma lógica de conhecimento que é a lógica que o mundo tem uma única explicação. E na realidade ele não tem. A explicação ela não é posterior à realidade. A realidade é construída com a explicação. Quando tu faz uma explicação, tu constrói uma realidade nova. Ou seja, tu constrói coisas novas que não estavam previstas, mesmo em quem criou a coisa inicial. Então, aí tu tem outra dinâmica Você tem uma outra lógica. Tu tem uma outra lógica. Que observa todos os elementos que ele coloca, mas acrescenta mais alguns. E a ciência nossa, o que acontece é que isso gera uma situação insustentável, o conhecimento é infinito. E, portanto, tu tem que lidar com a incerteza. Tu nunca terá certeza, porque sempre terá alguma coisa que tu não viu e que tu pode desenvolver. Então, tu tem que aprender a lidar com isso. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Ou seja, a realidade da complexidade nos obriga a aprender isso. E, nesse sentido, é que é fundamental entender. Aí tu entende a diferença. Quando tu entende a lógica da complexidade, tu entende a diferença. Porque até aí a diferença é algo pior. Ou seja, é diferente porque alguém sabe uma coisa menos do que o outro. Ou que alguém tem uma coisa melhor do que o outro.
Ou seja, a lógica da competição que aparece sempre. Então, na realidade, eu acho que o exercício foi bom. Nós temos que trabalhar melhor isso aí. Ele é bom porque justamente avança algumas coisas e, fundamentalmente, o que eu acho que se tira dele é que a mudança de paradigma, ela embaralha tudo. Entende? E tu não pode mais se comportar da mesma maneira. Existe uma permanência do paradigma anterior, então a mudança não é uma mudança, ela vai acontecendo aos poucos, até que existe um rompimento e tu constrói um outro modelo que é capaz de explicar muito mais coisas, mas nunca vai ser capaz de explicar tudo. Entende? E o que nós queremos fazer com esse curso é ver quais são aonde nós notamos diferenças entre o paradigma da ciência atual e um paradigma que está sendo construído, um novo paradigma que está sendo construído, e que não será apenas um, será vários, mas talvez um se construa como hegemônico, como um paradigma mais geral, que é reconhecido por todo mundo, que nunca há um único paradigma, sempre há vários, mas existe algum que se assenta como hegemônico. E isso é o que nós vamos querer fazer aqui, procurar observar o que muda nas práticas antigas e nas práticas que nós estamos construindo. Ou seja, pensar o que muda. E aí não existe nenhuma verdade, é o que nós colocamos. O que nós pretendemos aqui não é provocar certezas, é provocar dúvidas, é fazer com que as pessoas, sempre perante uma situação nova, sejam capazes de buscar uma situação nova. Não usem toda a sua experiência, mas não para fazer aquilo da mesma maneira que faziam antes, para conseguir justamente romper com aquilo e pensar de uma nova maneira. Ou seja, isso aí é mais ou menos a lógica que a gente pretende com esse curso. Alguém mais quer? A gente fez o remix. Do quê? Nós fizemos o remix. Ele foi lá, tirou foto, a gente achou que era, ela foi lá. Aí vimos que estava mudando e falou, vamos usar todas as pecinhas, nós criamos uma outra teoria para a nossa brincadeira. Exatamente. A gente criou, veio usando todos os componentes. O vídeo dos macacos. Falou que era uma Quê? questão. O vídeo dos macacos. Tem condições de passar? Passa lá. Tem sim. Bem rapidinho.